Olá a todos! Neste pequeno vídeo eu fiz um resumo dos principais factos históricos da área da microbiologia. Quero-vos dar a conhecer quais foram os cientistas pioneiros nesta área e aqueles que, pelas suas descobertas, fizeram com que esta área evoluísse de uma maneira tão rápida até aos tempos atuais. Espero que gostem. Obrigada! Históricos sobre microbiologia. Seres vivos invisíveis, de Rerum Natura, poema do filósofo romano Lucrécius, 98 a 55 a.C., já se sugere a hipótese de que haviam doenças causadas por seres vivos invisíveis. Teoria sustentada também pelo médico italiano Girolamo Francastorius, 1478-1553. Ampliar organismos. Francesco Cetelluti, em 1625, foi o primeiro a observar micro-organismos utilizando instrumentos fornecidos por Galileu. Primeiro microscópio. Anthony van Leeuwenhoek, 1632-1723, construiu o primeiro microscópio capaz de ampliar 200 vezes. Observou micro-organismos na água e nas fezes, chamando-lhe animáculos. Geração espontânea versus teoria de biogênese. Desde a época de Aristóteles, 390 a.C., até ao Renascentismo, século XIV e XVI, defendia-se a teoria de geração espontânea. Seres vivos mais pequenos nascem espontaneamente na natureza ou provêm de matéria orgânica em decomposição. A partir de meados do século XVIII, a teoria da biogênese, todos os seres vivos nascem de outros iguais a si próprios, passa a ser fortemente defendida por Lázaro Spallanzani. Início da microbiologia moderna. Louis Pasteur, 1822-1895, comprovou que não existia geração espontânea. As suas teorias, descobertas e o seu rigor científico marcam o início da moderna microbiologia. Pasteur estabeleceu a importância da microbiologia na indústria alimentar, comprovou que a fermentação alcoólica não era uma simples reação química, mas sim um fenómeno relacionado com a proliferação de leveduras, e a coagulação de leite era devido à produção de ácido lático por bactérias. Descobriu a existência de bactérias que cresciam na ausência de oxigênio, as que chamou anaeróbias, contrariando todas as teorias que aceitavam como gás essencial à vida o oxigênio. Micro-organismos responsáveis pelas doenças. Agostino Bassi, 1773-1856, e Joseph Lister, 1827-1912, tentaram provar que os micro-organismos eram capazes de provocar doenças nos seres vivos humanos e nos animais. Lister verificou que doentes, após amputações ou com fraturas expostas, acabavam por morrer de gangrena, e ele atribuía a putrefação causada pela fermentação de micro-organismos vivos invisíveis. Mas foi Robert Koch, em 1843-1910, que o comprovou, ao provar que o Bacillus anthracis era responsável pelo carbúnculo. Postulados de Koch. Um micro-organismo específico deve estar sempre associado a cada caso de doença. O micro-organismo suspeito deve ser isolado e deve ser capaz de crescer em cultura pura e em laboratório. A inoculação daquela cultura deve ser capaz de produzir a mesma doença num animal suscetível. O mesmo micro-organismo deve ser isolado a partir do animal doente. Hoje sabemos que estes postulados nem sempre são corretos, porque há micro-organismos que não crescem em meios de cultura. Há micro-organismos que apenas são patogénicos para o homem. Exigências laboratoriais.
Os primeiros meios de cultura sólidos eram fragmentos de batata cozida. Robert Koch, após constatar que a mulher de um dos seus colaboradores, Fanny Hesse, utilizava a gelatina culinária como espessante, teve a ideia de adicionar gelatina como solidificante dos meios líquidos, dando origem assim aos primeiros meios de cultura sólidos. Richard Petrie desenvolveu um importante suporte de vidro dos meios sólidos, a conhecida placa de Petrie. Usando estas novas tecnologias, Robert Koch, em 1882, isolou o Mycobacterium tuberculosis, bacilo de Koch, agente responsável pela tuberculose. O proliferar de descobertas. Dmitry Ivanovsky, em 1892, e Beijerinck, em 1898, descobrem os vírus. Eli Metchnikoff, 1845-1916, descobre o papel dos leucócitos na destruição das bactérias, a fagocitose. Edward Jenner, 1749-1823, desenvolve a primeira vacina contra a varíola. Behring, em 1854-1917, Kitazako, em 1852-1931, Ehrlich, em 1852-1915, descobrem toxinas bacterianas e uso de antitoxinas, iniciando a era da quimioterapia. Alexander Fleming, em 1928, descobre a penicilina e as lisozimas, dando início aos antibióticos. Em 1933, Ernest Ruska e Max Knoll desenvolvem o primeiro microscópio eletrónico. 1953, James Watson e Francis Crick descobrem a estrutura do DNA, dando origem a uma nova área de estudo, a genética e biologia molecular. Espero que estes factos históricos tenham sido um incentivo para o vosso estudo da microbiologia e para as vossas descobertas. Obrigada e até o próximo vídeo.